E aí, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre fatoração por agrupamento. No nosso último vídeo de fatoração, que aconteceu na terça-feira passada, nós falamos sobre fator comum em evidência. Então, se você não viu o fator comum em evidência e não conhece, é interessante que você veja porque vai servir de base para o que nós vamos falar hoje, tá bom? Então vamos lá. Fatoração por agrupamento. Muitas vezes o polinômio que nós temos que fatorar não tem um fator comum presente em todas as suas parcelas, certo? Em todos os seus termos. Só que a gente pode agrupar, né, digamos, de 2 em 2, de 3 em 3, e perceber que existe um fator comum. Por exemplo, aqui, eu tenho AX mais AY mais BX mais BY. Eu vou agrupar essas parcelas da seguinte forma. Parêntese, AX mais AY, mais parêntese, BX mais BY, né? Então, o que é que eu observo? Que nesse grupo aqui, eu tenho um fator comum, que é o A. E nesse grupo aqui, eu tenho um fator comum, que é o B. Então, se eu tenho um fator comum aqui, eu posso colocar em evidência, né? Então, eu vou colocar o A em evidência, fora do parêntese. E dentro do parêntese, né, como você viu no vídeo anterior, a gente faz a divisão. AX dividido por A dá X, mais AY dividido por A dá Y. Então fica A que multiplica X mais Y. Mais, da mesma forma que a gente faz com o B, ó, coloca o B fora do parênteses, em evidência. BX dividido para B dá X, mais BY dividido para B dá Y. Quando a gente faz isso, a gente consegue aqui encontrar um fator comum para as duas parcelas, né? No caso aqui, o fator comum vai ser o x mais y. Então a gente coloca o x mais y em evidência. E aqui dentro do parênteses vamos colocar o que sobrou. A mais B. A mais B. Certo, pessoal? Então, a forma fatorada de AX mais AY mais BX mais Y é x mais Y que multiplica A mais B. Chegamos, então, à forma fatorada desse polinômio, tá bom? Mais um exemplo aqui, nós vamos fazer. Nós temos xy mais 2x mais 4y mais 8. Então, eu vou agrupar o xy com o 2x, olha, eu vou colocar o parênteses já aqui, direto, ó, de vermelho. E aqui 4y mais 8. O que é que a gente percebe? Nesse primeiro grupo aqui, o fator comum é o x, né? Você tem x aqui e x aqui. Nesse segundo grupo, o fator comum vai ser o 4, né? 4y mais 8. O que é 8? É 2 vezes 4, não é assim? Então a gente pode pôr o 4 em evidência. Então aqui, pondo o x em evidência, nós teremos xy dividido para x dá y, mais 2x dividido por x dá 2. Baixo o sinal de mais aqui, coloco o 4 em evidência, 4y dividido para 4 dá y, 8 dividido para 4 dá 2, y mais 2. O fator comum, a fatoração por agrupamento vai dar certo quando a gente consegue encontrar mais um fator comum aqui, né? Então o fator comum aqui é y mais 2, ó, está presente aqui e aqui. Então a gente coloca ele em evidência. Y mais 2, que multiplica quem? Que multiplica os que sobram. X mais 4. Então essa é a forma fatorada do polinômio acima. Mais um exemplo para a gente finalizar a aula de hoje. Nós temos aqui 3a ao quadrado mais 3ac menos ab menos bc. Então, eu vou colocar em evidência da seguinte, vou agrupá-los da seguinte forma. O 3a ao quadrado mais 3ac, e aqui temos menos ab mais bc. Então, eu vou colocar aqui o sinal de menos em evidência. Então, aqui fica mais. Você também pode colocar o sinal de menos em evidência. Parênteses, menos ab menos bc. Certo? A gente utiliza esse artifício aqui. Agora, o que nós vamos fazer? Quem é o fator comum aqui nesse primeiro? O fator comum é 3A, porque o 3 e o A estão aparecendo aí, né? 3A em evidência, e aí a gente divide.
3A ao quadrado dividido para 3A vai ser igual a A, mais 3AC dividido por 3A igual a C. A mais C. Sinal de mais. Aqui você tem menos AB menos BC. Então, o fator comum aqui, além do sinal de menos, é o B, né? Então fica menos B. Vamos colocar aqui. Menos B que multiplica o quê? A mais C, certo? Então nós temos aí A mais C aqui e A mais C aqui. Então A mais C vai ser o nosso fator comum. A gente coloca em evidência A mais C, que multiplica o quê? 3A menos B. Ok? Então, pessoal, na aula de hoje você aprendeu fatoração por agrupamento. Às vezes você não pode colocar, não pode encontrar um fator comum só para todos os termos, mas você pode agrupá-los, 2A2 ou 3A3, e encontrar um fator comum para cada grupo. É isso que nós fizemos hoje, tá bom? Então, se tem alguma dúvida, deixe nos comentários e a gente se vê no vídeo de amanhã.